Olá a todos. Sejam bem-vindos à disciplina Métodos Científicos para Engenharia, Introdução ao TCC. Eu sou Nikola Tesla, assistente em inteligência artificial do professor Vinícius Dantas, e será um prazer conduzi-los nesta jornada pelos fundamentos da pesquisa científica aplicada à nossa área. Esta videoaula foi revisada, mas ainda pode conter algum erro, favor reportar caso seja detectado. Nas 5 primeiras aulas, percorremos um longo caminho. Aprendemos a definir problemas, formular hipóteses, classificar pesquisas, buscar informações e estruturar um projeto de pesquisa. Foi a fase de planejamento. Hoje, damos um passo fundamental. Começamos a aprender a comunicar os resultados da nossa pesquisa. E o principal veículo para isso na ciência é o artigo científico. Esta é a primeira de 3 aulas dedicadas à estrutura e redação do artigo. Vamos nos concentrar hoje na parte inicial, o gênero artigo científico, os elementos pré-textuais, o resumo e a introdução. Por que dedicar tanto tempo a isso? Porque um artigo bem escrito é um artigo que será lido, citado e que terá impacto. Um artigo mal escrito, com uma introdução fraca ou um resumo confuso, pode conter descobertas brilhantes, mas ninguém as descobrirá. A forma importa tanto quanto o conteúdo. Hoje, vamos aprender a arte de causar uma excelente primeira impressão. Vamos aos objetivos da nossa aula de hoje. Primeiro, compreender o que é um artigo científico e sua importância na comunicação acadêmica. Vamos entender as diferenças entre artigo, monografia, dissertação e tese, e conhecer o processo de revisão por pares, o crivo que garante a qualidade da ciência publicada. Segundo, dominar os elementos pré-textuais, título, autoria, filiação. Coisas aparentemente simples, mas cheias de sutilezas e implicações éticas. Terceiro, aprender a redigir um resumo, e abstract, eficaz. Vamos ver a estrutura do resumo em tópicos, objetivo, métodos, resultados, conclusão, e como sintetizar a essência do artigo de forma atraente. Também veremos como escolher palavras-chave que realmente funcionem para indexação. Quarto, estruturar uma introdução completa, com contexto, problema, objetivos, justificativa e anúncio da estrutura do texto. Vamos seguir o modelo do funil invertido, que é o padrão na escrita científica. Ao final, vocês terão um modelo mental claro de como escrever a primeira metade de um artigo científico e estarão aptos a começar a redigir seus próprios trabalhos. É importante entender, o artigo não é o projeto. O projeto é um documento extenso, detalhado, que serve para planejar e comunicar a proposta. O artigo é um produto final, conciso, focado nos resultados e na contribuição. Transformar a pesquisa em artigo é um processo de síntese e recontextualização. Você não vai simplesmente copiar e colar seções do projeto. Vai reescrever para um novo público, os leitores do periódico, e com um novo propósito, comunicar descobertas, não apenas descrever um plano. Como Volpato, 2015, destaca em seu Guia Prático para a Redação Científica, o artigo é uma história que você conta sobre sua pesquisa. E como toda boa história, precisa ter começo, meio e fim bem construídos. É isso que vamos aprender. Vamos começar definindo nosso objeto de estudo. O que é, afinal, um artigo científico? Definição formal. Segundo a NBR 6022 da ABNT, artigo científico é um trabalho publicado em periódico científico, com autoria declarada, que apresenta e discute resultados de pesquisa. Mas além da definição técnica, precisamos entender suas funções na ecologia da ciência. Primeiro, comunicar descobertas à comunidade científica. A ciência só avança quando os resultados são compartilhados. Um experimento brilhante que fica na gaveta não contribui para o conhecimento. Segundo, registrar a autoria e a prioridade da descoberta. Quem publica primeiro, leva o crédito. É por isso que a competição por publicações é tão acirrada. Terceiro, permitir a verificação e replicação por outros pesquisadores. A descrição detalhada dos métodos no artigo permite que outros repitam o experimento e confirmem, ou contestem, os resultados. Quarto, contribuir para o avanço do conhecimento, adicionando um tijolo ao edifício da ciência. A NBR 6022, da ABNT, é a norma que regulamenta a apresentação de artigos em publicações periódicas.
Vale a pena consultá-la. Quais as características que definem um artigo científico? Estrutura padronizada. A maioria dos artigos segue o formato IMRAD, o que facilita a leitura e a localização de informações. O leitor já sabe onde encontrar os métodos, os resultados, a discussão. Linguagem formal e objetiva, impessoal, clara, precisa. Evita-se linguagem coloquial, metáforas, adjetivos desnecessários. A ciência busca objetividade. Revisão por pares. Antes de ser publicado, o artigo é submetido à avaliação de especialistas da área, que emitem pareceres e sugerem melhorias. É o controle de qualidade da ciência. Referências. O artigo se apoia em literatura prévia, citada ao longo do texto e listada ao final. Isso situa a pesquisa no contexto do que já se sabe. Originalidade. O artigo deve trazer uma contribuição nova, ainda que modesta. Não se publica o que já é amplamente conhecido. Por que o artigo é tão central na ciência moderna? A rede global de conexões entre pesquisadores, com pontos de luz representando artigos sendo citados e conectados, ilustra a ideia. O artigo é o principal meio de disseminação do conhecimento. Conferências são importantes, livros também, mas são os artigos em periódicos que formam a espinha dorsal da comunicação científica. Permite o acúmulo gradual da ciência. Cada artigo é um tijolo no edifício. Quando um artigo é citado por outros, ele se integra à rede de conhecimento. Estabelece a reputação do pesquisador. O currículo Lattes é basicamente uma lista de artigos publicados. Índices como H-Index são calculados com base em citações. É critério de avaliação de programas de pós-graduação. A CAPES classifica os periódicos no Qualis, e os programas são avaliados pela produção de seus docentes e discentes nesses periódicos. Viabiliza o diálogo global entre pesquisadores. Um engenheiro no Brasil pode dialogar com um colega no Japão através dos artigos que publicam e citam. É comum haver confusão entre artigo e outros gêneros acadêmicos. Vamos esclarecer as diferenças. A comparação lado a lado mostra: monografia, TCC, é um trabalho de conclusão de curso, graduação ou especialização. Tem extensão maior, com detalhamento extenso. Pode ter 50, 80 páginas. Seu objetivo é demonstrar que o aluno é capaz de realizar uma pesquisa, aplicar métodos, escrever um texto acadêmico. O público é restrito: banca examinadora, orientador. Artigo: é publicado em periódico. Tem extensão limitada, geralmente 10, 20 páginas, dependendo do periódico. Seu objetivo é comunicar descobertas à comunidade científica de forma concisa. O público é amplo, pesquisadores da área no mundo todo. Um TCC pode gerar um artigo, mas o artigo será um recorte, uma versão condensada e focada do trabalho. No nível da pós-graduação, temos a dissertação, mestrado, e a tese, doutorado. Dissertação, mestrado e tese, doutorado são trabalhos de pós-graduação estrito sensu. Exigem maior profundidade e originalidade. A tese, em especial, deve ser uma contribuição inédita e significativa. A estrutura é mais flexível, podendo ser dividida em capítulos. O objetivo é obter o título acadêmico. O público é a banca examinadora. Artigo: é um recorte da pesquisa, geralmente um dos resultados ou um aspecto específico. É mais conciso e focado. O objetivo é comunicar à comunidade. É comum que uma tese de doutorado gere múltiplos artigos. Aliás, muitos programas hoje exigem que a tese seja composta por uma coletânea de artigos publicados ou submetidos. Um dos aspectos mais importantes, e muitas vezes mal compreendidos, é a revisão por pares. O fluxograma exemplifica o processo. Definição: a revisão por pares é a avaliação do artigo por especialistas da mesma área, antes da publicação. É o crivo de qualidade. Tipos: simples cego. Os autores não sabem quem são os revisores, mas os revisores sabem quem são os autores. É o mais comum. Duplo cego. Autores e revisores não se identificam mutuamente. Busca reduzir vieses. Aberto. Todos sabem quem são todos. Mais raro, mas adotado por alguns periódicos. Funções:
garantir a qualidade e validade científica do que é publicado. Sugerir melhorias. Muitas vezes os revisores apontam falhas que o autor não viu. Selecionar o que será publicado, já que os periódicos têm espaço limitado. Quem são esses revisores? E o que se espera deles? Os revisores são pesquisadores voluntários, na maioria das revistas, não recebem pagamento. É uma contribuição à comunidade, parte da responsabilidade de quem faz ciência. Eles analisam: originalidade, o trabalho traz algo novo? Relevância, é importante para a área? Rigor metodológico, os métodos são adequados? Bem descritos? Clareza, o texto é compreensível? Contribuição, o que o artigo acrescenta? Com base nessa análise, emitem um parecer recomendando: aceito com correções, pequenos ajustes, revisões maiores, precisa de mais trabalho, nova rodada de avaliação, ou rejeitado. Devem ser éticos, construtivos e confidenciais. O que leem não pode ser divulgado, e as críticas devem ser fundamentadas, não ofensivas. E o que acontece depois que o artigo é submetido? O diagrama de decisão mostra 4 caminhos: aceito, publicado imediatamente, raro, mas acontece em artigos excepcionais. Aceito com correções, pequenos ajustes necessários, formatação, erros de digitação, esclarecimentos menores. O autor faz as correções e o artigo é aceito. Revisões maiores, mudanças substanciais, novas análises, reescrita de seções, acréscimo de dados. O artigo revisado passará por uma nova rodada de avaliação. Rejeitado, não atende aos critérios do periódico. Pode ser por inadequação ao escopo, problemas metodológicos graves, falta de originalidade, etc. Importante: rejeição não é fracasso. É parte do processo. Artigos famosos, incluindo trabalhos que ganharam prêmio Nobel, foram rejeitados antes de serem publicados. O importante é não desistir, analisar os pareceres, melhorar o artigo e submeter a outro periódico mais adequado. Sintetizando o primeiro bloco, o artigo científico é o principal veículo de comunicação na ciência. Segue uma estrutura padronizada, IMRAD, passa por revisão por pares e deve ser original. Difere de monografia, dissertação e tese em extensão, público e propósito. Estas são trabalhos acadêmicos para obtenção de título, aquele é comunicação para a comunidade. A revisão por pares é o mecanismo de controle de qualidade. Pode ser simples cego, duplo cego ou aberto. Rejeição faz parte do processo. Agora que entendemos o gênero, vamos à prática: como escrever cada parte. Vamos agora abrir um artigo e ver o que vem antes do texto principal, os elementos pré-textuais. A página de abertura de um artigo científico, com os elementos destacados, mostra, título e subtítulo, se houver, nome dos autores, nota de rodapé com filiação institucional e e-mail, resumo, no idioma do artigo, abstract, resumo em inglês, palavras-chave, no idioma do artigo, keywords, palavras-chave em inglês. Alguns periódicos incluem também datas de recebimento e aprovação, identificadores como DOI, Digital Object Identifier, e ORCID, identificador de autor. Cada um desses elementos tem uma função específica e deve ser elaborado com cuidado. Vamos detalhar um por um. Começamos pelo título. Pode parecer simples, mas é uma das partes mais importantes do artigo. Por que o título é tão importante? É o que mais aparece em buscas, Google acadêmico, Scopus, bases de dados. Se o título não contiver as palavras-chave certas, seu artigo pode nunca ser encontrado. Muitos leitores decidem ler ou não o artigo baseados apenas no título. Um título fraco afasta leitores, um título forte atrai. É usado para indexação. As bases de dados extraem palavras do título para classificar o artigo. Como Volpato, 2015, enfatiza, o título deve ser um resumo do resumo, a versão mais condensada possível do conteúdo. Mas o que faz um título ser bom? O checklist mostra, claro, sem ambiguidades, fácil de entender. Evite jargões desnecessários, siglas não explicadas. Preciso, reflete exatamente o conteúdo. Não prometa mais do que entregou. Conciso,
idealmente entre 10 e 15 palavras. Títulos muito longos cansam, muito curtos podem ser vagos. Informativo. Contém os elementos centrais do estudo: o que, fenômeno, variável, com quem, população, material, onde, contexto. Atraente. Desperta interesse sem sensacionalismo. Um título criativo chama atenção, mas cuidado para não ser enganoso. Existem diferentes estilos de título. Conhecê-los ajuda a escolher o mais adequado. Os 3 cards mostram exemplos. Título declarativo. Afirma um resultado principal. Exemplo. O uso de nanotubos de carbono aumenta em 30% a resistência à tração de compósitos cimentícios. Esse tipo é mais comum em artigos com resultados conclusivos e fortes. Ele já entrega o principal achado. Título descritivo. Descreve o conteúdo sem anunciar resultados. Exemplo. Influência da adição de fibras de aço nas propriedades mecânicas de concretos de alto desempenho. É mais neutro e comum em pesquisas exploratórias ou quando os resultados são complexos. Título interrogativo. Fórmula uma pergunta. Exemplo. A cinza de casca de arroz pode substituir parcialmente o cimento Portland sem perda de resistência? Atrai pela curiosidade, mas o artigo deve realmente responder à pergunta. Não há um melhor tipo. Depende do contexto, do periódico, da natureza da pesquisa. Vamos ver exemplos concretos nas diferentes áreas. Declarativo. O uso de nanotubos de carbono aumenta em 30% a resistência à tração de compósitos cimentícios, específico, com um número, resultado claro. Descritivo. Influência da adição de fibras de aço nas propriedades mecânicas de concretos de alto desempenho. Informativo. Diz o que foi feito sem revelar resultados. Interrogativo. A cinza de casca de arroz pode substituir parcialmente o cimento Portland sem perda de resistência? Pergunta direta. Instiga a leitura. Percebam que todos são claros, precisos e contêm os elementos essenciais. Infelizmente, é fácil errar. Vamos ver os erros mais comuns para evitá-los. Muito longo. Estudo experimental sobre a influência da adição de diferentes teores de sílica ativa oriunda de processo industrial nas propriedades mecânicas de concretos de cimento Portland de alto desempenho submetidos a diferentes condições de cura. Cansativo. Ninguém vai ler até o fim. Muito curto, vago. Estudo sobre concreto, não informa nada, poderia ser qualquer coisa. Com siglas não explicadas, efeito do RCD no CAD, o leitor não sabe o que são RCD, resíduos de construção e demolição, e CAD, concreto de alto desempenho. Siglas só no título se forem amplamente conhecidas. Sensacionalista, descoberta revolucionária muda tudo o que sabíamos sobre concreto, inadequado para a ciência, que busca sobriedade. Às vezes, um título principal mais genérico pode ser complementado por um subtítulo, não é usual. O subtítulo é usado quando o título principal é mais amplo e é preciso especificar. Eis, concreto com resíduos, avaliação das propriedades mecânicas e de durabilidade para indicar o tipo de estudo. Eis, revisão sistemática sobre o uso de agregados reciclados ou um estudo de caso em construções de Florianópolis para destacar um aspecto específico. O subtítulo não deve repetir o título, mas complementá-lo. Passemos agora à autoria. Quem merece ser autor de um artigo? A ordem dos autores deve refletir a contribuição de cada um. Primeiro autor, quem mais contribuiu para a concepção, execução, análise e redação. Geralmente é o aluno de iniciação, mestrado ou doutorado. Autores intermediários, colaboradores que tiveram contribuição significativa, mas menor que o primeiro. Último autor, geralmente o orientador, coordenador do laboratório, pesquisador sênior que supervisionou o trabalho. Critérios de autoria. Segundo o International Committee of Medical Journal Editors, ICJ, para ser autor é preciso contribuição substancial para a concepção, aquisição de dados ou análise. Redação ou revisão crítica do conteúdo. Aprovação final da versão a ser publicada. Responsabilidade por todos os aspectos do trabalho. Quem não atende a esses critérios deve ser mencionado nos agradecimentos, não como autor. A autoria envolve questões éticas sérias. Infelizmente, mais práticas são comuns. Problemas comuns, autoria fantasma,
Quem contribuiu não é listado. Exemplo: um técnico de laboratório que fez todos os experimentos, mas não é incluído. Autoria honorária: quem não contribuiu é listado por gentileza, para agradar um chefe, ou porque o pesquisador quer aumentar o número de publicações. Autoria forçada: pressão de superiores para incluir nomes que não contribuíram. Boas práticas: discutir autoria no início da pesquisa, não no final. Definir critérios claros e documentar contribuições. Ser honesto: só incluir quem realmente contribuiu. A integridade científica começa com honestidade na autoria. Além dos nomes, é preciso indicar a que instituição os autores estão vinculados. Filiação institucional: é a instituição a qual o autor estava vinculado quando a pesquisa foi realizada. Inclui universidade, departamento, programa de pós-graduação. É importante porque identifica a origem da pesquisa. Dá credibilidade. Permite que leitores entrem em contato. E-mail, de preferência o institucional, com o domínio da universidade. Evitar e-mails pessoais informais como joãozinho_amor@, não passa credibilidade. ORCID, Open Research End Contributor ID é um identificador único e persistente para pesquisadores. Recomenda-se incluí-lo, pois resolve problemas de homônimos e padroniza a identificação do autor em bases de dados. Vamos ver como tudo isso se junta em um exemplo concreto. Título: utilização de agregados reciclados de RCD em concretos estruturais, influência na resistência à compressão e módulo de elasticidade. Autores: João da Silva sobrescrito 1, Maria Santos sobrescrito 2, Pedro Oliveira sobrescrito 2. Filiação: sobrescrito 1 Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Florianópolis, SC, Brasil. E-mail: joão.silva@ufsc.br sobrescrito 2 Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, São Paulo, SP, Brasil. Gorcid, Silva, J. 00000001 hífen 2345-6789, Santos, M. 00000002 hífen 3456 hífen 7890. Percebam a clareza. O título informa o conteúdo, os autores estão listados com suas instituições, e os identificadores ORCID garantem a unicidade. Sintetizando o segundo bloco: título, claro, preciso, conciso, informativo, o cartão de visitas do artigo. Escolha o tipo adequado: declarativo, descritivo, interrogativo. Evite erros comuns. Autores: ordem reflete contribuição. Ética na autoria é fundamental, só inclua quem realmente contribuiu. Filiação e e-mail, identificam a origem e permitem contato. Use e-mail institucional e, de preferência, ORCID. Com esses elementos bem definidos, seu artigo já começa com o pé direito. O resumo é a versão condensada do artigo. Em poucas palavras, geralmente entre 150 e 250, dependendo do periódico, você deve sintetizar todo o essencial. Por que é tão importante? Muitas vezes, é a única parte lida. Avaliadores, leitores em bases de dados, pesquisadores fazendo triagem, todos usam um resumo para decidir se vale a pena ler o artigo completo. Deve ser autossuficiente. O leitor deve entender o essencial: problema, métodos, resultados, conclusões, sem precisar ler o texto completo. É usado para indexação em bases de dados. As palavras do resumo são usadas para classificar o artigo. Como Lacatos e Marconi, 2021, destacam, o resumo é a vitrine do artigo. Uma vitrine mal arrumada afasta clientes. Existem basicamente dois tipos de resumo. A comparação lado a lado mostra: resumo indicativo, descreve apenas a estrutura do artigo, não os resultados. Exemplo: este artigo discute o uso de agregados reciclados em concretos. Apresenta uma revisão da literatura e os resultados de ensaios laboratoriais. Conclui que há potencial para aplicação. É vago e pouco informativo. Hoje é raramente usado. Resumo informativo, apresenta os principais resultados e conclusões. Exemplo: a substituição de 25% de agregados naturais por reciclados não alterou significativamente a resistência à compressão, P. 005.
enquanto teores de 50% e 75% reduziram a resistência em 15% e 30%, respectivamente. É o padrão atual. Resumo estruturado é um resumo informativo dividido em seções com títulos, objetivo, métodos, resultados, conclusão. Muitos periódicos exigem esse formato porque facilita a leitura e garante que todos os elementos essenciais estejam presentes. Vamos detalhar a estrutura do resumo estruturado. Objetivo de introdução: azul, qual o problema, o que se quis investigar. Uma ou duas frases. Métodos: verde, como a pesquisa foi realizada, sujeitos, materiais, procedimentos, análise. Deve ser sucinto, mas informativo. Resultados: laranja, principais achados, com dados numéricos quando aplicável, valores, percentuais, significância estatística. Conclusão: roxo, interpretação dos resultados, implicações, contribuições. O que os resultados significam? A ordem pode variar conforme o periódico, mas essa sequência é a mais comum. O importante é que cada seção seja claramente identificada. Vamos ver como isso fica na prática. Objetivo: avaliar a influência da substituição parcial de agregados naturais por agregados reciclados de resíduos de construção e demolição, RCD, na resistência à compressão e no módulo de elasticidade de concretos estruturais. Métodos: foram moldados corpos de prova com teores de substituição de 0%, 25%, 50% e 75% em massa. Ensaios de compressão axial e módulo de elasticidade foram realizados aos 28 dias, conforme NBR 5739 e NBR 8522. Os resultados foram analisados por A9 teste de Tukey, alfa igual 0,05. Resultados: a resistência à compressão reduziu significativamente para teores acima de 50%, P menor que 0,05. O módulo de elasticidade apresentou redução proporcional ao teor de substituição. O teor de 25% manteve as propriedades dentro dos limites normativos para concretos estruturais. Conclusão: a substituição de até 25% de agregados naturais por RCD é viável para concretos estruturais, contribuindo para a sustentabilidade sem comprometer o desempenho mecânico. Percebam que cada seção é informativa, concisa e autossuficiente. Um leitor que lesse apenas isso teria uma ideia clara do estudo. Além da estrutura, há técnicas para tornar o resumo mais atraente. Seja direto, vá ao ponto, sem rodeios. Não perca tempo com frases genéricas como "este artigo versa sobre". Comece com o objetivo. Use números, resultados quantitativos chamam a atenção. Aumento de 30% ou redução significativa P menor que 0,05 são mais impactantes que houve melhora. Evite abreviações não definidas. Se precisar usar uma sigla, defina-a na primeira ocorrência. Mas no resumo, evite ao máximo siglas. Não cite referências. Resumo não tem citações. É um texto autônomo. Destaque a contribuição. O que o artigo acrescenta de novo? Deixe claro na conclusão. Como Volpato, 2015, recomenda, o resumo deve ser um convite para ler o artigo. Deve despertar curiosidade e mostrar valor. A maioria dos periódicos exige também um resumo em inglês, o abstract. O abstract é essencial para indexação internacional. Bases como Scopus e Web of Science indexam pelo abstract em inglês. Visibilidade: pesquisadores do mundo todo buscam em inglês. Seu trabalho só será encontrado internacionalmente se tiver um bom abstract. Padronização: em periódicos nacionais, é obrigatório; em internacionais, o resumo é em inglês, e às vezes em outro idioma. Deve ser uma tradução fiel do resumo em português, mas não literal. Às vezes é necessário adaptar expressões que não têm correspondência direta. Segue a mesma estrutura, estruturado ou não, do resumo original. Completando os elementos pré-textuais, temos as palavras-chave. Palavras-chave são termos que representam os conceitos centrais do artigo. Funções: indexação. Bases de dados usam as palavras-chave para classificar o artigo. Facilitar a localização. Um pesquisador interessado em seu tema usará palavras similares para buscar.
Geralmente pede-se de 3 a 5 palavras-chave. Alguns periódicos pedem também keywords, em inglês. Como escolher as palavras certas? O checklist mostra: relevância, devem capturar a essência do trabalho. As mais importantes primeiro. Especificidade, equilíbrio entre muito amplo, concreto, e muito restrito, concreto com agregado reciclado de RCD de obras novas na região sul. O termo muito amplo vai competir com milhares de artigos, o muito restrito pode nunca ser buscado. Padronização, usar termos reconhecidos na área. Consulte tesauros, vocabulários controlados, como o da Biblioteca Nacional, ou os termos usados em periódicos consolidados. Complementaridade, devem cobrir diferentes aspectos do estudo, material, propriedade, aplicação. Por exemplo, concreto estrutural, agregados reciclados, RCD, resistência à compressão, sustentabilidade. Para o nosso exemplo, as palavras-chave seriam: palavras-chave, concreto estrutural, agregados reciclados, resíduos de construção e demolição, RCD, resistência à compressão, sustentabilidade, keywords, structural concrete recycled aggregates construction and demolition waste, CDW. Compressive Strength and Sustainability. Percebam que a versão em inglês é uma tradução direta, mas com termos consagrados. CDW é a sigla padrão para Construction and Demolition Waste. Sintetizando o terceiro bloco, resumo, síntese essencial do artigo. Deve ser autossuficiente. O formato estruturado, objetivo, métodos, resultados, conclusão, é o preferido. Abstract, versão em inglês, essencial para indexação internacional. Palavras-chave, termos de indexação. Escolha com critério, relevância, especificidade, padronização, complementaridade. Com o título, autores, resumo e palavras-chave bem elaborados, seu artigo já tem uma excelente apresentação. Passemos agora à introdução, a primeira seção textual propriamente dita. A introdução tem múltiplas funções: contextualizar o leitor sobre o tema, situando-o no cenário mais amplo. Apresentar o problema de pesquisa de forma clara. Justificar a relevância do estudo, mostrando por que vale a pena. Delimitar o escopo, deixando claro o que será e o que não será abordado. Apresentar os objetivos, geral e específicos. Anunciar a estrutura do artigo, guiando a leitura. Uma boa introdução conquista o leitor, desperta interesse e mostra que o autor domina o tema. Qual a estrutura típica de uma introdução? O funil invertido é a metáfora clássica. A sequência é: contextualização ampla, cenário geral, importância do tema. Contextualização específica, revisão da literatura, estado da arte. Identificação da lacuna, o que ainda não se sabe, o problema. Objetivo da pesquisa, o que se pretendeu investigar. Justificativa, por que o estudo é importante. Breve menção à metodologia, opcional, mais comum. Anúncio da estrutura, como o artigo está organizado. Essa estrutura garante que o leitor seja conduzido do geral ao específico, entenda o problema e se convença da relevância antes de mergulhar nos detalhes. Começamos pelo contexto amplo. Exemplo com nosso tema: a construção civil é responsável por aproximadamente 40% dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, Abrelp, 2022. A destinação inadequada desses resíduos causa impactos ambientais significativos, além de desperdício de recursos naturais. Aqui usamos um dado concreto, 40%, e uma referência, Abrelp, para dar credibilidade. Não é apenas importante, é que os números mostram que é importante. O contexto amplo pode ser global, nacional, setorial. O importante é mostrar que o tema tem relevância real. Do amplo, vamos para o específico, revisando o que já se sabe. Exemplo: estudos prévios demonstram que o uso de agregados reciclados em concretos pode reduzir a resistência mecânica, principalmente em teores elevados, Silva et al., 2020, Santos e Oliveira, 2021. No entanto, a maioria desses estudos utilizou agregados provenientes de demolição, havendo poucas investigações sobre agregados oriundos de resíduos de obras novas. Aqui citamos trabalhos relevantes, não exaustivamente, e mostramos a evolução do conhecimento.
A última frase já aponta para a lacuna. Chegamos ao ponto crucial, a lacuna e o problema. Exemplo: entretanto, pouco se sabe sobre o comportamento de concretos estruturais com altos teores de substituição por agregados reciclados de RCD de obras novas, especialmente em relação ao módulo de elasticidade. Assim, questiona-se: qual é a influência da substituição parcial de agregados naturais por agregados reciclados de RCD na resistência à compressão e no módulo de elasticidade de concretos estruturais? A lacuna é o que não se sabe. O problema é a pergunta que surge dessa lacuna. É essencial que o problema seja formulado como pergunta, com um ponto de interrogação. Com o problema definido, apresentamos os objetivos. Exemplo: o presente estudo tem como objetivo avaliar a influência da substituição parcial de agregados naturais por agregados reciclados de RCD nas propriedades mecânicas de concretos estruturais. O objetivo geral deve responder diretamente ao problema. Se o problema é uma pergunta, o objetivo é a ação que levará à resposta. Objetivos específicos podem ser mencionados na introdução, mas geralmente são detalhados na seção de metodologia. Por que este estudo é importante? É a justificativa. Exemplo: a determinação de teores seguros de substituição permitirá que construtoras utilizem agregados reciclados com confiança, contribuindo para a redução da extração de recursos naturais e da disposição inadequada de RCD, alinhando-se aos princípios da economia circular. A justificativa pode ter contribuição teórica, preenche uma lacuna no conhecimento. Contribuição prática, tem aplicação na indústria, na sociedade. Contribuição metodológica, desenvolve novos métodos. No exemplo, a contribuição é prática, uso por construtoras, e ambiental, redução de extração e disposição. Muitos artigos incluem, ao final da introdução, uma frase resumindo a abordagem metodológica. Exemplo: para tanto, foram moldados corpos de prova com diferentes teores de substituição, 0%, 25%, 50% e 75%, e realizados ensaios de resistência à compressão e módulo de elasticidade aos 28 dias. Essa frase prepara o leitor para a seção de métodos, que virá a seguir. Não é para detalhar, apenas para dar uma visão geral. Por fim, anuncia-se a estrutura do artigo. Exemplo: este artigo está estruturado em 5 seções: introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão. É uma frase simples, mas útil para o leitor, especialmente em artigos longos. Alguns periódicos dispensam, mas é uma boa prática incluir. Vamos ver como tudo isso se junta em um exemplo completo. A página de introdução com marcações coloridas destaca cada elemento. Azul: a construção civil é responsável por aproximadamente 40% dos resíduos sólidos urbanos no Brasil. Abrelp, 2022. A destinação inadequada desses resíduos causa impactos ambientais significativos, além de desperdício de recursos naturais. Verde: estudos prévios demonstram que o uso de agregados reciclados em concretos pode reduzir a resistência mecânica, principalmente em teores elevados. Silva et al., 2020, Santos e Oliveira, 2021. No entanto, a maioria desses estudos utilizou agregados provenientes de demolição, havendo poucas investigações sobre agregados oriundos de resíduos de obras novas. Vermelho: entretanto, pouco se sabe sobre o comportamento de concretos estruturais com altos teores de substituição por agregados reciclados de RCD de obras novas, especialmente em relação ao módulo de elasticidade. Assim, questiona-se: qual é a influência da substituição parcial de agregados naturais por agregados reciclados de RCD na resistência à compressão e no módulo de elasticidade de concretos estruturais? Laranja: o presente estudo tem como objetivo avaliar a influência da substituição parcial de agregados naturais por agregados reciclados de RCD nas propriedades mecânicas de concretos estruturais. Roxo: a determinação de teores seguros de substituição permitirá que construtoras utilizem agregados reciclados com confiança, contribuindo para a redução da extração de recursos naturais e da disposição inadequada de RCD, alinhando-se aos princípios da economia circular. Amarelo: para tanto, foram moldados corpos de prova com diferentes teores de substituição, 0%, 25%, 50% e 75%,
E realizados ensaios de resistência à compressão e módulo de elasticidade aos 28 dias. Cinza. Este artigo está estruturado em 5 seções: introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão. Percebam a fluidez. A introdução conta uma história, com começo, meio e fim, conduzindo o leitor naturalmente do contexto geral ao objetivo específico. Chegamos ao final da nossa aula. Vamos recapitular. O mapa conceitual integra os 4 blocos: gênero, artigo. Entendemos o que é, sua importância, a revisão por pares, as diferenças para outros gêneros. Pré-textuais: título, autores, filiação, resumo, palavras-chave, a primeira impressão. Resumo estruturado: objetivo, métodos, resultados, conclusão, a síntese essencial. Introdução: contexto amplo específico, lacuna, problema, objetivo, justificativa, metodologia, estrutura, o funil invertido. Na próxima aula, continuaremos a construção do artigo, abordando as seções de metodologia e resultados. Aprenderemos a descrever métodos com detalhes e apresentar resultados de forma clara e eficaz. Seguem as referências utilizadas. Agradeço a atenção. Até a próxima.